Hola a todos, mi nombre es Deyanira y en la clase de hoy vamos a ver marcadores temporales, ¿ok? Marcadores temporales em pretérito. Ou seja, vamos ver os marcadores temporais no passado e outros tipos também. Vamos a la introducción. Los marcadores temporales son palabras o expresiones que usamos a diario para marcar el tiempo en que realizamos nuestras acciones, o sea, presente, pasado y futuro. Normalmente nos damos cuenta de esos marcadores, por ello están siempre presentes en nuestra comunicación, sea ella oral o escrita. Algunos marcadores o referentes temporales son muy fáciles de identificar, pero hay otros que no lo son, pues se construyen dentro de un contexto muy característico de la lengua en cuestión. Por eso, nos cuesta mais identificá-los. Vamos para o português? Então, gente, os marcadores temporais são palavras ou expressões que usamos no dia a dia, né, para marcar o tempo em que realizamos as nossas ações, ou seja, presente, passado e futuro. Esses são os três tempos verbais: pretérito, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Não existe mais tempo do que isso, ok? Agora existem modos verbais. Para cada modo verbal, para cada tempo verbal, existem vários modos. Como a gente vai identificar esse modo? A gente identifica a partir do marcador temporal. A gente já vai ver, não é tão complicado quanto parece, ok? Então, normalmente a gente só se dá conta do uso dos marcadores temporais durante a escrita ou a fala, mas eles estão sempre presentes, né, no nosso ato de comunicação, ou seja, já seja da forma oral, durante a fala ou durante a escrita, ok? Então, alguns marcadores temporais são muito fáceis de identificar, dependendo da língua em questão, já outros nem tanto. Então, como que a gente vai descobrir esses que são mais difíceis? Esses a gente vai, né, identificar a partir da construção, e essa construção é feita dentro de um contexto. Então, eles são característicos de contexto e da língua em questão, por isso é mais difícil identificar, mas isso não quer dizer que não seja possível fazer isso, ok? Vamos para o pretérito perfeito, né? El primer tiempo del pasado que vamos a ver es el pretérito perfecto. Los marcadores temporales son esas palabras que se refieren al momento del tiempo en que se realiza la acción. Como cada tiempo del pasado en español se utiliza de manera diferente, cada uno va acompañado de sus marcadores temporales diferentes. Ou seja, os marcadores temporais vão ser aquelas palavras que vão fazer referência ao momento em que acontece a ação. Como em espanhol o passado se utiliza de maneiras diferentes, então em cada maneira, cada jeito do passado, né, vai ter o seu marcador temporal específico. Lembra que eu falei que tem três tempos: passado, presente e futuro? Aqui nós vamos ver os modos do passado. Ah, professor, o que é modo verbal? É uma variação de tempo dentro daquele primeiro tempo. Digamos que é o macro seja passado e o micro seja pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito pluscuamperfeito, e a gente vai ver cada marcador temporal de cada uma dessas variações, ok? Vamos lá. O tempo passado, ele utiliza para falar de ações passadas situadas em um momento passado que ainda perdura, que ainda permanece no presente. E um momento que começou lá atrás, porém que ainda continua, né, tendo ações no presente. Então, pretérito perfeito. Vamos lá. Portanto, os marcadores temporais que utilizamos para o pretérito perfeito são
hoje e tudo aquilo que engloba o que você fez no dia de hoje. Por exemplo, quando você acorda e chega à noite, né, de manhã até de noite, ainda é o dia de hoje. Mas o que você fez de manhã, sendo que já está de noite, faz parte do passado. Porém, ainda nós temos um espaço temporal de 24 horas, ok? Então, o pretérito perfeito vai agir dentro, vamos dizer que desse espaço temporal. Já, e os marcadores referentes são já, todavía no, alguna vez, siempre e nunca, ok? Então, vamos. Pretérito indefinido. O pretérito indefinido é o tempo do passado que se utiliza para falar de uma ação passada dentro de um momento passado que já está terminado, concluído e acabado. Portanto, os marcadores temporais referentes a esse modo verbal temos ayer, anoche, antes de ayer, el otro día, el lunes, el viernes pasado. Isso são tempos concretos, ok? Fechamentos de tempo, de ciclos temporais. Semana passada, el mês passado, el año passado, hace 5 anos, ou seja, faz 5 anos, em 1950. Essa é uma data fechada, é um ano, é um marcador temporal, é um ciclo temporal fechado. El 3 de junho, 3 de junho, é uma data, portanto, ciclo fechado, tá bom? Pretérito imperfeito. Pretérito imperfeito, ele é um tempo do passado, que se utiliza para falar de ações passadas habituais ou aquilo que você fazia habitualmente no passado, tá? Então, por isso, os marcadores temporais que se utilizam neste modo verbal, ou seja, neste caso, se referem a um momento em que aconteciam no tempo, nos momentos pontuais. Não nos momentos pontuais, perdão, senão somente aquele espaço, pequeno espaço em que duram. Por exemplo, habitualmente, normalmente, quando era pequena, quando era jovem, em aquela época. Quem nunca ouviu seus pais falarem, né? Antigamente, não era assim que nem hoje. Não era como é hoje, né? Habitualmente, eu costumo fazer isso, ou quando você está dando uma explicação daquilo que é corriqueiro, daquela ação que você faz com frequência, ok? Normalmente, né? Quando eu era pequena, quando eu era jovem, naquela época. Então, esses são os marcadores temporais para o pretérito imperfeito. Então, vamos para o pretérito que todo mundo tem medo, que é o pretérito plusquamperfeito, que seria o nosso pretérito mais que perfeito, ok? Então, esse tempo do passado é um tempo composto e se utiliza para falar de ações passadas, anteriores a outras ações também já passadas, ok? Aqui vocês podem acompanhar, as partes em negrito estão explicando o que é o pretérito plusquamperfeito e um exemplo. Quando viniste a casa, pretérito indefinido de uma ação passada. Eu já havia terminado de cocinar. Pretérito plusquamperfeito, que se refere a uma ação anterior a de ele vir para casa. Ou seja, quando você veio para casa, aí é pretérito indefinido. Quando ele veio, ninguém sabe, né? Quando você veio para casa, eu já tinha terminado de cozinhar. Ou seja, pretérito plusquamperfeito, porque havia terminado. Nós temos a conjunção de dois verbos, né? Havia e terminado. Um é suporte do outro, né? Havia terminado, ok? Então, nós temos o verbo principal, né? E o verbo auxiliar. Por que tem esse nome? Porque ele vai dar auxílio, porque ele vai dar suporte para o verbo principal. Ele fazendo isso, a junção de dois verbos se torna como se fosse um só, dando sentido de pretérito mais que perfeito, quando é uma ação concluída e acabada, quando não reflete mais no presente, ok? Então, havia terminado.
já tinha terminado de cozinhar. Então, para este caso de pretérito mais que perfeito na língua espanhola, nós temos os seguintes marcadores temporais. Já, todavía não, ok? E agora nós vamos praticar. Vamos pôr em prática para ver se a gente conseguiu entender o conceito de marcadores temporais dentro do pretérito, ok? ¿Has aprendido los contenidos de esta clase? Intenta hacer los ejercicios. Me he levantado de la cama y me he duchado. Me encanta empezar todos los días con una buena ducha. Y un marcador temporal. Mañana, hoy, ayer. Ayer. El verbo es ir, porque es el verbo que está entre parênteses, ou seja, o verbo que vai ser conjugado é o verbo ir, tá bom? Ayer, verbo, ir al cine con mis amigas, ver una película de terror. Que medo! Qual dessas opções? Nós já vamos ver. Não está enfadada, não está com raiva. Pero hace um momento, mas faz um tempinho. Si no sé qué ha passado, pero espero que se solucione pronto. Sim, eu não sei o que houve. Alguém estava com raiva, eu não sei o que houve, né? Porém, eu espero que se resolva pronto, tá? Então, neste caso, dentro da língua espanhola, nós temos 3 marcadores temporais. E quais seriam estes? Qual seria o mais apropriado para esta situação? Então, vamos dar uma olhada aqui, né? Oi. Agora eu vou ler a frase toda em espanhol para que vocês possam compreender, ok? E depois eu traduzo para o português. Hoy me he levantado de la cama y me he duchado. Me encanta empezar todos los días con una buena ducha. Hoje eu acordei e saí da cama e tomei um banho. Eu adoro começar todos os dias com um bom banho. Ayer fui al cine con mis amigos a ver una película de terror. Que medo! Ontem fui ao cinema com os meus amigos ver uma película de terror. Que medo! Ya no está enfadada, pero hace un momento sí. No sé qué ha pasado, pero espero que lo solucione pronto. Já não está mais chateada. Porém, ao momento sim, ela estava. Não sei o que aconteceu, porém espero que se resolva logo. Então, gente, não se esqueçam de, para esta e outras aulas, estarem acessando a plataforma Eduque, ¿ok? Entonces, chicos y chicas, hasta la próxima.